Olá, espero que estejam todos bem. E dando sequência aqui à nossa aula 6, vou fazer a resolução de alguns exercícios para fechar essa parte da equação manométrica, né, que é a primeira etapa aí da nossa disciplina de fenômenos dos transportes. Bom, vamos começar aqui então com esse exemplo aqui. Eu tenho então um tanque fechado, contém ar comprimido e um óleo que apresenta densidade 0,9. O fluido utilizado no manômetro U, que está conectado ao tanque, é mercúrio, e ele dá então a densidade do mercúrio ali 13,6. Aí ele dá as alturas H1, H2, H3 e pede para determinar a leitura do manômetro localizado no topo do tanque. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é o desenho disso. Né? Então eu tenho um tanque. Opa! Vou tentar fazer aqui, né? Desenho é a parte mais difícil. Mas eu tenho então um tanque, tá? Esse tanque ele diz que está pressurizado, tá? Ele vai ter aqui um certo um óleo, né? E depois o mercúrio. Então aqui ele tem um óleo que eu pintei com essa cor. Aqui ele tem ar comprimido. Aí aqui a gente vem para o manômetro com o tubinho que ele tem, em que eu tenho essa situação aqui. Esse cara aberto para a atmosfera, tá? Isso não está em escala, esse desenho, tá? Não está em escala. Aqui eu tenho, então, o outro fluido, que eu vou fazer de vermelho, que vai ser o mercúrio. Então, o mercúrio vem, mercúrio, vem até aqui o mercúrio, certo? Então, eu vou ter o seguinte, aqui, eu vou ter uma cota, que vai ser H3, tá? Aqui, deixa eu fazer de outra cor. Aqui eu tenho uma outra cota pegando pelo centro aqui. Daqui até aqui, que é H2. E essa altura aqui, daqui até aqui vai ser H1, tá? Então agora vamos reler o que eu tenho aqui. É um tanque fechado contém ar comprimido. Então aqui no topo aqui eu tenho ar comprimido e um óleo que apresenta densidade. O óleo está aqui 0,9. O fluido utilizado no manômetro tubo em U contém mercúrio. Mercúrio em vermelho aqui. Densidade. Ele dá o H1, H2, H3. Ele quer que eu determine a leitura do manômetro no topo do tanque. Então o manômetro está aqui, tá? Lembrando que, como eu tenho ar aqui, eu vou considerar o quê? A pressão que eu tenho nesse ponto, na superfície em que eu tenho a interface entre o ar e o óleo, vai ser a mesma, né? Porque eu desprezo o ar aqui, por ter uma baixa aqui massa específica, né? Essa variação de altura é desprezível em termos de medida de pressão. Então eu quero descobrir, né, a pressão aqui, eu vou chamar a pressão do ar, né, que está no manômetro. Lembrando que esse tubinho aqui ele está então aberto para pressão atmosférica. Como ele não cita nada, eu vou trabalhar com a pressão efetiva, tá? E eu vou seguir o que eu fiz nas outras aulas, que é trabalhar com pontos de análise. Então, eu tenho aqui a interface do ar com o óleo, e aqui eu tenho a interface do óleo com o mercúrio. Aqui vai ser a minha seção 1. Nesse outro ponto aqui vai ser a minha seção 2 que eu vou analisar. Então eu vou analisar nessa direção e nessa direção aqui, tá? Vou fazer essa análise aí. Certo, então vou fazer essa análise desse formato aí, tá? Então, vou apagar aqui e aqui. Então, eu vou, na verdade, montar duas equações, tá? Então, a pressão, eu vou considerar que a pressão nesse ponto 1 que eu estabeleci vai ser o quê? O que eu tenho afetando aqui no meu ponto 1? Eu tenho a pressão do ar que está aqui, que é o que inclusive que eu quero saber. Pressão do ar que está aqui.
Estou descendo, então eu vou somar. Mais, eu tenho uma coluna de óleo. Uma coluna de óleo que vai ser essa coluna toda aqui, né, impactando aqui no ponto 1. Então, vai ser o peso específico do óleo vezes H1 mais H2, né? Porque é H1 mais H2 que compõe toda essa altura aí. H1 mais H2. Essa é a minha primeira equação. E a segunda equação, agora analisando aqui o P2, vai ser o quê? Essa coluna aqui está aberta para a atmosfera, estou trabalhando com a pressão efetiva. Essa coluna aqui de fluido, que aqui vai ser o mercúrio, vezes H3, certo? Isso aqui, esse sistema todo aqui, ele está em repouso, né? Então, eu sei que P1 é igual a P2, tá? Eu sei que em repouso, né? Tenho repouso aqui. P1 é igual a P2, tá? P1 é igual a P2. Então, eu posso fazer o seguinte. Pressão do ar mais peso específico do óleo vezes H1 mais H2 vai ser igual ao peso específico do mercúrio vezes H3, tá? Pressão do ar, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a peso específico do mercúrio vezes H3 menos peso específico do óleo vezes H1 mais H2. Vou jogar aqui para ter espaço, né? Pressão do ar, vamos lá. Peso específico do mercúrio. Ele não deu peso específico, mas ele deu a densidade, né? Então, ou seja, a densidade é relativo. Então, relativo é o peso específico do fluido vezes o peso específico da água, né? Que aqui foi considerado 9.800. Então, ficou 13,6 vezes 9.800. E o H3, que é a altura, ele deu para a gente aqui, o H3, 229 milímetros, certo? Então, fica em metros 0,229. Menos, peso específico do óleo, ele deu de novo 0,9. Densidade, aliás, né? Densidade é relativa à água. Então, 0,9 vezes 9.800, né? Vezes as alturas H1, 914 milímetros, 0,914, mais H2, 152 milímetros, 0,152. Fazendo essa conta, eu vou ter aqui 30.521,12 menos 9.402,12, o que vai gerar uma pressão lá em cima no manômetro de 21.119 newton por metro quadrado. Então essa é a medida que está aparecendo aqui no meu manômetro lá no topo do tanque, certo? Exercício 2, o piezômetro, tá? Esse também é simples, mas é só para reforçar um conceito aqui importante. O piezômetro é o seguinte, vamos lembrar o que é o piezômetro. Eu tenho aqui o bulbo, né? Ele vem e ele diz que esse piezômetro ele está inclinado, então ele tem essa característica aqui, tá? E aí ele diz que eu tenho dois fluidos, tá? O fluido 1 tem 800 kg/força por metro cúbico de peso específico e o fluido 2 tem 1.700 kg/força por metro cúbico. E aí é o seguinte, deixa eu só fazer de cores diferentes. Até aqui eu tenho um fluido, que eu pintei de vermelho, e depois eu tenho um segundo fluido aqui que eu pintei de azul. Certo? Vamos pintar aqui tudo assim, mais ou menos. Beleza. Então aqui eu tenho um ângulo de inclinação, que é o 30 graus, que ele deu aqui. Ele dá esses comprimentos que são o quê? Ó?
ficou fora de escala de novo, mas eu vou ter o L1 que vai daqui até aqui, L1 aqui até aqui, e o L2 que vai daqui até aqui. E aí ele quer saber qual a pressão em P1. P1 está aqui, né? Qual é a pressão aqui dentro. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um fluido, tá? Só tem que tomar cuidado aqui para não confundir. O fluido 1 vai ser esse aqui, que é o de 800, e o fluido 2 vai ser esse aqui, tá? Então, como é que vai ficar essa equação da pressão? A gente viu lá que não importa, né? O P1 vai ser o quê? Vai ser o peso específico do fluido 1 vezes a altura de coluna do fluido 1, mais o peso específico do fluido 2 vezes a altura de coluna do fluido 2. Então, qual que é o detalhe aqui? O detalhe é o saber qual que é essas duas alturas de coluna, né? H1 é isso aqui e H2 é isso aqui, né? Eu não vou utilizar o L, eu vou utilizar o H. Então, eu tenho que calcular, né, esses Hs. Então, o que vai ser o meu H1? O meu H1 vai ser L de 1 vezes o seno de 30 graus. Seno de 30 graus. E o H2 vai ser o L2 vezes o seno de 30 graus também, né? Que eu vou projetar o L, né? Teria um triângulo assim, onde eu tenho 30 graus aqui. Aqui eu tenho o L. E aqui eu tenho o H, né? Então, seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto vai ser a hipotenusa vezes o seno do ângulo, tá? Então, H1 vai ser o L1, ele deu que é 20 centímetros, então é 0,2 metros. E o seno de 30 é 0,5, então aqui o H1 fica 0,1 metro. E o H2 fica, o L2 ele deu como 0,15 vezes o seno, que é meio, metade vai dar 0,075 metros. P1 vai ser o peso específico do fluido 1, 800 kg/força por metro cúbico, vezes H1, 0,1 metro, mais 1.700 kg/força por metro cúbico, vezes 0,075 metro. Então, vai sobrar quilograma-força por metro quadrado como unidade. Tranquilo, a unidade de pressão. E aí, fazendo essa conta aqui, eu vou chegar em 230 quilograma-força por metro quadrado. Certo? Então, é um exercício simples esse aqui, mas só para a gente trabalhar esse conceito e prestar atenção, né, que eu não iria utilizar L1 e L2, né, porque é sempre a altura de coluna. Esse cara, lembrando, está aberto para a atmosfera, trabalhei com a pressão efetiva, né, e o que importa é a altura da coluna, não o fato dela estar inclinada ou não, né, a altura da coluna do fluido é essa. Esse aqui agora é o seguinte, eu tenho dois tanques, esses dois tanques estão pressurizados com combustível e estão interconectados por uma tubulação, conforme mostrado na figura que eu irei fazer para vocês. Ele diz que o manômetro metálico 1 mede tanto e o peso específico é tal, ele quer a pressão em M2 e M3. Vamos lá. Primeira coisa, desenhar de novo os dois tanques, né? O maior desafio. Eu tenho isso aqui. Esses caras estão interconectados. Aqui eu tenho M1. Aqui eu tenho M3. E aqui eu tenho o tanque 2. O tanque 2, tá? No quadro verde lá é mais legal e fica mais bonito os meus desenhos. Então ele diz aqui, ó, de qualquer forma, né? Aqui eu tenho uma divisão, aqui eu tenho outra divisão. E ele fornece aqui, ele diz que M1 é a medida que está aqui é 40 kPa.
E o peso específico do combustível, então perceba que aqui esses vasos eles são comunicantes, né? Eu tenho o mesmo fluido aqui nos dois lados. Os vasos são comunicantes. Aqui eu tenho ar, novamente, ar comprimido desse lado e desse lado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estabelecer aqui, ó, uma linha de referência. E daqui até aqui eu tenho essa cota, que são 6 metros. E daqui até aqui, opa, vou fazer aqui fora, né? Daqui até aqui eu tenho essa cota de 10 metros, tá? Esse sistema, então, ele está em equilíbrio. Ele dá também para a gente o combustível, aqui o peso específico do combustível, né, que vai ser 7.000 newton por metro cúbico. Beleza. Então, se eu pegar qualquer ponto ao longo aqui dessa linha que eu tracei, eu tenho uma mesma pressão, né? Eu tenho uma mesma pressão. Esse tubo conectando aqui também eu vou considerar ele bem fino, aqui no meu desenho não ficou assim, né? De forma que a pressão nessa linha aqui vai ser a minha pressão no manômetro. No manômetro. Pois bem, vamos ver o que eu consigo analisar. Se eu sei que qualquer pressão aqui, eu posso estabelecer novamente aqui, né, um ponto aqui, eu vou chamar de 1 e aqui eu vou chamar de 2. Então eu sei que a pressão no ponto 1 está em equilíbrio, é igual à pressão no ponto 2. O que eu tenho aqui no ponto 1? Eu tenho a pressão do ar comprimido, né, que vai ser a pressão do mostrador 1, que eu vou chamar PM1, né, que é a pressão que está sendo mostrada aqui, mais o peso específico do combustível, aqui eu tenho combustível, né, peso específico do combustível vezes essa altura que são 10 metros, tá? Isso aqui vai ser igual, aqui eu tenho então a pressão no mostrador 2, que eu não sei qual é, ele quer descobrir, né, que é a mesma pressão do ar aqui que está sendo mostrada. Tenho mais uma coluna aqui de combustível vezes a altura de 6 metros, né? Então aqui o mostrador eu tenho 40 kPa, então na verdade é 40.000 newton por metro cúbico, newton por metro quadrado, perdão. Mas o peso específico ele deu 7.000 newton por metro cúbico vezes a altura que é 10 metros. Aqui vai ficar pressão no mostrador 2 mais 7.000 newton por metro cúbico vezes 6 metros, tá? Vou vir para cá agora. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter 110 kPa desse lado, menos 42 kPa, que passou daqui, né? 6 vezes 7, 42. E aqui ficou 70.000 mais 40.000, 110.000. Então tá aqui. Isso aqui ficou igual à pressão no mostrador 2. Então a pressão no mostrador 2 é 68 kPa. O que a gente pode perceber, né? O mostrador 1 aqui, tá? O mostrador 1 estava mostrando 40 kPa, né? 40 kPa. Aqui desse lado eu tenho agora 68 kPa. Faz sentido essa pressão desse lado ser maior que essa? Se a gente olhar, eu tenho o mesmo fluido, esse cara tem equilíbrio. Perceba que essa coluna é menor que essa. Então, ou seja, esse cara empurrou mais para o lado de cá, né? Então faz sentido essa pressão ser maior. Esse sistema está em equilíbrio. Agora, a pressão no ponto 3, o manômetro 3, ele vai medir exatamente a pressão que eu tenho aplicada nessa linha, né? E a pressão que eu tenho aplicada nessa linha, eu posso pegar qualquer um dos dois lados, né? Dá até para a gente fazer essa prova real aqui, tá? Então, o que vai ser aqui o M3? A pressão no mostrador 3 vai ser a pressão do ar, que é a pressão do mostrador 1, mais
peso específico do fluido vezes a altura de coluna, aqui 10, certo? Então, PM3 vai ser PM1, que são 40, mais 7.000 vezes 10. Então, PM3 será igual a 110 kPa, certo? Agora, se eu fizer pelo outro lado, vou pegar uma outra cor aqui, tá? Agora, olhando desse lado aqui, né, é a mesma pressão que está nessa linha aqui. Então, PM3 vai ser, do lado de cá eu tenho a pressão do mostrador 2, mais peso específico vezes a altura de coluna. Então, pressão no mostrador 3 aqui deu 68. Deu 68. Então, eu vou ter aqui PM2 que eu calculei ali, deu 68, mais peso específico aqui 7.000 vezes 6, 6 e 7, 42. 42 mais 68, os mesmos 110 kPa, né? Só para tirar essa prova real, certo? Agora esse próximo exemplo fala o seguinte, na figura abaixo são conhecidas as seguintes medidas, ele dá as medidas, aí ele dá o peso específico do mercúrio, ali 133.000, e o sistema está em equilíbrio, ele pede então para determinar a pressão do gás A, e a condição tal, gás B. Bom, vamos primeira coisa fazer a figura, tá? Vamos fazer aqui a figura. Beleza. Vamos fazer aqui, 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 aqui. Aqui eu tenho uma divisão física, tudo que eu faço em preto é uma divisão física, né? Então, aqui eu vou ter um outro manômetro, que é o manômetro 2, aqui é o manômetro 1. Aqui eu tenho um gás, tá? Que é o gás B. Gás B desse lado. Aí aqui é o seguinte, ó. Aqui eu faço assim, 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 assim. E assim tem um tubinho que está aberto para a atmosfera desse lado. Eu tenho água. Deixa eu ver até onde vai a água. A água vai até aqui. Aqui é água, em azul é água. Aqui eu tenho o gás A, então aqui dentro também tem um gás. Esse gás A está separado do gás B fisicamente, tá? O gás A tem contato físico apenas com a água. E aqui eu vou ter então o meu mercúrio, tá? Daqui para cá eu tenho até uma certa altura aqui o mercúrio. Vamos lá, vamos colocar as alturas, tá? Daqui até aqui eu tenho H2. E daqui, esse mesmo ponto até aqui, eu tenho H1. Aqui eu tenho o mercúrio, o peso específico do mercúrio, que é o 133.280 Newton por metro cúbico que ele deu. Diz que o sistema está em equilíbrio. Beleza. Para eu descobrir a pressão do gás A, de novo, eu vou considerar que é o gás e tal, então a pressão do gás A é na interface com a água. Então basta eu analisar o tubinho U, a parte do lado esquerdo aqui, né, que vai competir aqui com o mercúrio e a água, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou, de novo, né? Tô pegando em equilíbrio aqui. Vou fazer de vermelho aqui essa resolução. Tô botando um ponto desse lado. Esse ponto aqui na interface do mercúrio. Na interface do mercúrio com a água, estou colocando um outro ponto. E aí vou analisar o lado 1 e o lado 2. A pressão em 1 é igual à pressão em 2. O que eu tenho em 1? Tenho apenas a coluna de mercúrio. Então, vai ser o peso específico do mercúrio vezes H1. Vai ser igual, o que eu tenho do lado de cá? Do lado de cá eu tenho o gás A, então eu vou ter a pressão, que eu vou chamar P de A, pressão do gás A, mais essa coluna de água, atuando aqui em 2, né? Essa coluna de água vai ser o quê? O peso específico da água
vezes a altura, que é o H2, tá? Então, vamos lá. As unidades aqui eu vou suprimir para ganhar aqui um pouquinho de espaço na resolução. Mas aqui já está tudo em Newton por metro cúbico, e aqui eu vou transformar tudo para metro bem facilmente. Então, peso específico aqui, 133.280 vezes H1. H1, 180 centímetros, 1,8 metro. Vai ser igual ao P de A, que é a pressão do gás A que eu quero descobrir, mais peso específico da água aqui, ele deu como 9.800 vezes H2, 250 centímetros, 2,5 metros. Pressão do gás A vai ser 239.904 menos 24.500 daqui. 24.500. Então, a pressão do gás A, fazendo essa conta, será 215.404 Pascal ou Newton por metro quadrado. Beleza, essa foi a minha letra A. Agora a letra B, o que ele quer? Olha só, presta atenção que esse é importante aqui pra gente, tá? A letra B ele fala assim, ó, considere que a indicação no manômetro 2, então o manômetro 2 está aqui, é 115.000 para o gás B. Qual a indicação do manômetro 1? Então letra B aqui. Eu vou recordar vocês que a pressão do manômetro, então, é a pressão externa menos a pressão interna. Então, o que vai acontecer? Aqui nesse manômetro 1, que a gente vê aqui, ele não vai indicar os 215.000. Por quê? A pressão externa do manômetro 1 é o gás B. Então, a pressão do mostrador 1, desse manômetro 1 aqui, ó, vai ser a pressão interna menos a pressão externa. Qual que é a pressão interna? É a pressão do gás A, que eu calculei na letra A. E a pressão externa é a pressão do mostrador 2, que é a pressão do gás B que ele forneceu ali. Então, a pressão que vai apresentar lá no mostrador vai ser 215.404 menos 115.000. Então, lá no mostrador vai aparecer 100.404 Pascal. É isso que vai aparecer lá no mostrador. Tá? Então, esse exercício é importante para aparecer esse detalhe aqui. Tá bom? E agora... Então, vamos lá. Vou fazer o desenho aqui primeiro, então, para a gente entender o que está acontecendo. Aqui eu tenho o recipiente, esse recipiente vai conter a água. Ó, aqui em azul tem o água, tudo água, água, água. Essa é a cota H que ele dá pra gente, é isso aqui, ó. Essa diferença daqui até aqui. É H igual a 100 centímetros, tá? Esse sistema está em equilíbrio, o que mais que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma placa, essa placa é uma placa móvel, por isso estou fazendo aqui de marrom. Essa placa ela pode se deslocar tanto para cá quanto para cá, tá? Essa placa tem uma área de 400 centímetros quadrados. De um lado eu tenho o gás B e do outro o gás A. E aqui de vermelho eu ainda tenho essa massa de 10 quilos que dá o equilíbrio aqui, essa massa M de 10 quilos que dá o equilíbrio ali, tá bom? Então o que está acontecendo aqui? Esse sistema está em equilíbrio, esse gás A que está do lado de cá, esse gás A que está do lado de cá,
ele vem com essa pressão dele até a interface com a água. É o mesmo gás, né? Dentro daquela lógica que a gente tem seguido. E do lado de cá separado eu tenho o gás B. Tá? Eu consigo calcular a pressão do gás A simplesmente pelo deslocamento da água que eu tenho aqui. Então, olha só, a pressão do gás A, eu vou calcular nesse ponto aqui. O que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma coluna de água. Uma coluna de água. Então, vai ser basicamente o peso específico da água vezes a altura, tá? Vezes essa altura H. Então, a pressão do gás A vai ser o peso específico, 9.800 vezes 1 metro. A pressão do gás A vai ser 9.800 Newton por metro quadrado, certo? Essa é a pressão do gás A. Agora a gente sabe também que a pressão pela lei de Pascal se relaciona pela força vezes a área. Então eu consigo fazer uma análise aqui, ó, de equilíbrio de forças, tá? De equilíbrio de forças. Então, olha só o que que eu vou ter ali. A força gerada pelo gás B, então, ou seja, a força que vai empurrar aqui o gás B, né, vai gerar uma força atrelada ao gás B. Essa força atrelada ao gás B vai equilibrar com a força do gás A de cima para baixo, porque essa placa ela se desloca, mais essa massa vermelha aqui. Então, vai ser a força gerada pelo gás A, mais o peso G, que eu vou chamar o peso relacionado a essa massa de 10 kg. Então, essa força gerada pelo gás B, força relacionada gerada pelo gás B, vai ser, o que que é essa força? Força nada mais é do que pressão vezes a área, né? Por isso que ele deu aqui a área para a gente. Então, a pressão do gás A vezes aquela área, mais o peso que é massa vezes aceleração da gravidade. Então, aqui eu vou ter a força do gás B vai ser a pressão que eu acabei de calcular, 9.800 vezes a área. 400 centímetros quadrados é 400 vezes 10 a menos 4, para transformar para metro quadrado. A massa é 10 quilos e aqui a gravidade eu usei 9,8. Tá? Fazendo essa conta aqui, a força relacionada ao gás B, ou que o gás B vai gerar, será aqui 392 newton, mais aqui 98 newton. Isso aqui vai me gerar 490 newtons de força. A pressão do gás B, que é o que eu quero, é a força do gás B dividido pela aquela área de 400. Então, a pressão do gás B vai ser 490 newtons dividido pela área, 400 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a pressão do gás B vai ser 12.250 Pascal ou Newton por metro quadrado. Tá? E com isso, então, a gente fecha essa série aí de exemplos e exercícios resolvidos para que vocês consigam concluir a lista de exercícios 1.